como eu destravei a minha criação de conteúdo com a ajuda da IA. Esse será o assunto do vídeo de hoje, tá bom? Então, se já é do seu interesse, já deixa aqui o seu like para você me ajudar. Se você gostar desse vídeo, se inscreva por aqui, compartilhe esse vídeo com alguém e bora para o nosso conteúdo. Mas antes, deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou a Melissa Michele e aqui nesse canal eu tô documentando a minha jornada de empreendedorismo digital, tá bom? E hoje em dia, gente, a tecnologia, a modernidade tem ajudado cada vez mais a gente empreender, seja de forma tradicional ou de forma aqui digital. A IA, pra mim, gente, as inteligências artificiais, elas são maravilhosas para nos ajudar no empreendedorismo digital, tá bom? Então, eu já uso a IA há um tempinho. Desde quando ela saiu, eu comecei a usar ela, né? Hoje eu uso com mais frequência, porque eu fui começando a aprender a usar ela, fui estudando tal e tudo mais, então hoje eu já domino ela um pouco melhor, tá bom? Não que talvez eu sou uma expert, mas em relação assim, para usar ela para criar conteúdo, uso ela com muita maestria, tá bom? As minhas IAs preferidas, lembrando que a gente tá falando aqui de IA para criar conteúdo, tá, gente? Não necessariamente de IA, sei lá, essas IAs que fazem videozinhos, tal, né? Essas IAs ainda eu não domino, beleza? Eu vou falar aqui de coisas que eu tô fazendo e que eu já faço, tá? Beleza, então as minhas IAs preferidas, ChatGPT e Gemini, tá? O ChatGPT é de uma empresa chamada OpenAI, espero que eu esteja pronunciando corretamente. O Gemini é uma inteligência artificial do Google, tá? Porque são inteligências artificiais de criação de texto, tá bom? Então, assim, há anos atrás, né, gente, eu comecei a estudar sobre marketing digital, comprei cursos e parari pororó, né? Comecei a me interessar por essa coisa que é digital, tá? E aí a gente vai fazendo curso, vai estudando e tal, e a gente vai vendo o quê? Você tem que criar conteúdo. Aí eu comecei, gente, lá no Instagram, né? No Instagram você tem que postar posts todos os dias, né? Então tem que fazer o post, o texto do post, o post carrossel. E aí você ficava, meu Deus, o que eu vou postar hoje? Tô sem ideia do que postar. E agora? E não sei o que, né? Então eu ficava ali travada, sabe? Aí às vezes eu ia lá no perfil do meu concorrente, né? Me inspirar nos conteúdos deles, né? Me inspirar. Confesso pra vocês aqui que eu já cometi alguns erros, eu não me orgulho disso, já copiei alguns conteúdos, tá? Mas hoje em dia, gente, apaguei tudo, tá bom? Não tem mais conteúdo copiado de outros criadores, mas às vezes eu copiava, mudava uma palavrinha e outra ali. Ai, aleluia, gente! Eu tô aqui falando com vocês. Gente, eu estava a tarde toda sem energia. Enquanto eu gravava, tava sem energia. E enquanto eu faço vídeo aqui com vocês, simplesmente a energia voltou. Então, que felicidade. Não sei nem onde eu parei. Vamos lá. Enfim, então eu travava e aí eu ia buscar inspiração, mas acabava mais copiando do que me inspirava. Às vezes conseguia só me inspirar, pesquisava coisa no Google, tal. Gente, era um Deus nos acuda, né? Então não era fácil, né? Depois eu fui aprendendo sobre linha editorial, isso facilitou, mas não totalmente. Então você aprendeu sobre linha editorial, então eu deixei ali definida, os assuntos que eu vou falar só sobre isso. Então eu estudava só sobre aquilo, lia só sobre aquilo, então facilitar a criação de conteúdo, mas não 100%. E hoje eu acho que eu tenho a minha criação de conteúdo muito mais destravada por causa da IA. Depois veio a IA, principalmente ali o ChatGPT, comecei ali a conversar com o querido, né? No começo foi difícil porque a inteligência artificial, você vai ensinando ela, você vai alimentando ela. Então, os primeiros textos eram horríveis, ele não entregava aquilo que eu queria, parecia que ele não me entendia. Aí depois, estudando, pesquisando mais, descobri uma coisa chamada prompts, que são o quê? Comandos para IA.
E fui aprendendo o que? A conversar com a IA, a dar o comando certo para ela me gerar a resposta que eu preciso, tá? E conforme a gente vai utilizando a IA, mais ela vai aprendendo com a gente. Então ela foi aprendendo a minha linguagem, ela foi aprendendo coisas que eu gosto, tal. E hoje, quando eu peço algo para ela, ela me entrega aquilo que eu quero com muito mais facilidade. Gente, eu crio conteúdo pro YouTube. Tô postando 5 vídeos por semana aqui, tá? Então eu crio conteúdo pro YouTube, eu crio conteúdo todos os dias pro TikTok, para o Instagram, todos os dias para os perfis em que eu sou social media. E todos esses conteúdos sou eu que faço. E eu utilizo a IA para me ajudar, tá bom? Lembrando que quando a IA não traz aquilo que eu quero, eu peço para ela mudar. Quando eu vejo que não tá ali com o meu toque, o meu feeling humano, eu mudo algumas coisas. Que é assim, gente, porque a IA, ela não é perfeita, mas eu uso ela para me ajudar, tá bom? Então, se você tem receio de usar a IA, use a IA, pelo amor de Deus, tá bom? Mas, truques que você pode usar na IA para ela deixar o seu conteúdo mais humano, mais autêntico, sabe? Comece a contar sobre você, sobre o seu conteúdo para a IA. Vai alimentando ela com essas informações. Que mais? Quando você pedir para ela fazer algo, sei lá, um post pro Instagram. Você pede lá, chat, eu quero um conteúdo para o Instagram sobre, não sei, marketing digital para iniciantes. Mas eu quero que tenha um tom leve ou um tom engraçado, um tom de alguém muito experiente, tá? Você vai dando esses toques pra IA e ela vai fazendo, tá? Chat, não parece comigo esse texto, sabe? Deixa mais com a minha cara. Eu sou uma pessoa que eu falo assim, sabe? Eu sou uma dona, né? Eu gosto dos meus posts. Tô dando só um exemplo, tá, gente? Então faz isso, vai conversando assim com a IA, tá? Mas assim, gente, uma das coisas assim que mais me ajudou também foi descobrir prompts. Então eu comprei prompts, achei prompts pela internet, e conforme eu fui aprendendo a destravar com a IA, eu comecei também a criar os meus próprios prompts, porque eu soltava ali um comando e eu via, poxa, isso tá muito legal, transformei aquilo em um prompt, e aí fui pegando os meus prompts ali preferidos, os melhores que eu via, e fui reunindo eles no material. E aí, depois de um tempo, eu criei a biblioteca de prompts, tá? Por que biblioteca? Porque está separado tudo por temas. Então, stories, conteúdo, lançamento, enfim. Então, são comandos já pré-prontos, lembrando, eles são pré-prontos. Então, ele vai ter ali partes para você mudar. Então, tipo, criar conteúdo para uma semana de lançamento de um produto. Então, você vai ter que colocar o produto, por exemplo. Para o perfil deixo, coloca o nicho, né? E aí ele vai trazendo para você as informações. Então, esses prompts, eles ajudam a IA a trazer uma resposta melhor e mais refinada daquilo que você quer. Se não ficar 100%, lembra, começa a pedir pro chat, eu quero que tenha tom, eu quero que tenha um tom mais leve, eu quero que tenha um tom mais criativo, ou um tom mais sarcástico. Vai pedindo isso pra ele, reformula esse texto e deixa ele assim, ou me dê outra ideia, tá? Tipo isso. Então, galera, eu fiz a biblioteca de prompts, tá bom? Que ela já está disponível, porque eu comecei a reparar que essa também é uma dor do pessoal. A IA ajuda bastante, mas às vezes não conseguia ter as respostas que queria com a IA sem dar os comandos. Então, assim, tá? Ela pode e ela vai te ajudar muito, tá bom? Com essas dicas aqui que eu dei, vai te ajudar muito. Então, eu uso, gente, a IA até pra fazer os títulos dos meus vídeos, os textozinhos que vai nas thumbnails, tá? Então, eu falo pra ele assim, chat, estou criando um vídeo sobre tal, eu meio que descrevo o meu vídeo. Eu preciso de um título que tem muitas chances de ser muito clicável, que atraia o desejo de quem não me conhece em assistir esse vídeo. Aí ele vai dando ideias, né? Então eu não preciso ficar pensando nos gatilhos e tal. Eu peço pra ele, sabe? Olha, eu quero que o título do meu conteúdo, sei lá, do TikTok tenha gatilho da curiosidade. Eu faço assim,
e ele me traz, sabe? Então isso ajuda muito, isso economiza tantas horas, tanto tempo. Imagina eu pesquisando, eu estudando e pensando nos gatilhos mentais e... Pior que eu fiz isso por muito tempo, gente. Então é isso, eu utilizo o meu conhecimento na IA e vou passando os meus conhecimentos e a IA vai treinando tal, e o conteúdo vai ficando 10/10, tá? Então, se você quer acelerar a sua criação de conteúdo com a IA, não precisa ficar ali perguntando várias coisas, gastando tempo, né, em ensinar a IA, em descobrir a conversa certa para ela trazer o que você quer. Então eu te convido a você conhecer a minha biblioteca de prompts, tá bom? O link dela vai estar aqui na descrição do meu vídeo e ela é perfeita, principalmente para quem quer criar conteúdo para as redes sociais. Os prompts servem para qualquer IA de geração de texto, tá? ChatGPT, Gemini e outras que geram texto, tá bom? Gemini e ChatGPT são as que eu mais uso, mas qualquer uma que gera textos vai servir, tá? Então, gente, acho que é isso. Vocês gostaram dessas dicas? Que outros tipos de conteúdo envolvendo empreendedorismo digital vocês querem saber por aqui, tá? Não esquece de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever. E a gente se vê então no próximo vídeo. Um grande beijo, minhas estrelas. Tchau!